Bom dia, pessoal. Hoje eu vou começar com vocês com a correção e comentário da semana 1 do plano de estudo tutorado da disciplina de História do 7º ano, né? Mais especificamente, eu vou voltar para o 7º ano branco. Qual é a unidade temática abordada nessa primeira semana? O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Em que página do PET está essa primeira atividade? Na página 52. Qual é a atividade? Faça uma pesquisa em livros ou internet sobre o feudalismo e responda as questões em seu caderno. Letra A. Quais eram as primeiras atividades econômicas na época feudal? Letra B. Quem exercia o poder na sociedade feudal? Letra C. Qual era a importância da religião no mundo feudal? Letra D. Quais as características do feudalismo? Para responder essas questões, nós vamos ter que lembrar das nossas aulas no início do ano. Sobre o que foi comentado no início do ano? Eu comentei com vocês sobre a crise do Império Romano. Falei com vocês como que o Império Romano ele vai entrar em crise, né? Baseei as nossas explicações aí na questão da mão de obra, né? Lembrar até da dinâmica de aula que nós tivemos lá no início do ano. E vou falar um pouquinho para vocês como que a sociedade feudal ela vai se estruturar. Você se lembra que nós estudamos sobre a cultura germânica? Então, a sociedade feudal ela vai associar elementos germânicos com elementos romanos. E essa sociedade ela vai ser dividida entre clero, nobreza e trabalhadores. O clero, né, ele vai ser dividido em papa, bispos, abades, monges e párocos. O papa era a autoridade máxima da Igreja Católica. E a Igreja Católica ela vai ter uma influência muito grande no cotidiano das pessoas, influenciando as decisões das pessoas. Ela vai organizar o tempo das pessoas através da sua liturgia. Então, nós vamos ter aí o tempo comum, o tempo do advento, o tempo da preparação para a Páscoa. Então, as pessoas elas vão até se organizar cronologicamente de acordo com a liturgia. Uma outra questão é que a igreja ela vai influenciar muito no fator cultural. Então, muitas vezes, causas da morte de uma pessoa, ela vai ser explicada pela vontade de Deus. Um fenômeno natural vai ser explicado pela vontade ou não de Deus. Toda a vida, né, na sociedade feudal, ela vai ser influenciada pelo pensamento religioso. Então, a igreja ela vai ter um papel muito importante, né, dentro da cultura das pessoas que viviam naquela época. Uma importância dada muito à Igreja Católica, a não ser na questão cultural, é no fator político e no fator econômico. No fator político, porque a igreja ela vai estar sempre ali influenciando nas decisões dos senhores feudais e dos reis. E no fator econômico, porque a igreja era dona de praticamente 1/3 das terras cultiváveis na Europa medieval. Como que isso aconteceu? A igreja vai receber muitas doações, né, de várias pessoas aí, da própria nobreza, e a riqueza da igreja ela ficava retida dentro da própria igreja. Como? Através do celibato. O que é o celibato? O celibato vai ser a proibição dos padres, né, dos membros da igreja, de se casarem. Com isso, não se casando, essas pessoas elas não vão poder constituir família e não vão ter herdeiros. Então, a herança, né, dos membros da igreja, a partir da Idade Média, vai ficar dentro
da própria igreja, tá? Então, com isso, a igreja, além de ter poder político e um poder de influência cultural, a igreja também ela vai ter um poder econômico muito grande, né? Sendo dona, como eu falei, de quase que 1/3, ou praticamente 1/3 das terras cultiváveis na Europa medieval. Então, além do clero, nós temos a nobreza, em que vai ser composta por reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões. Qual que era a principal atividade deste grupo? Era a guerra, né? Assim como os germanos, né, que eu falei para vocês, né? Uma herança aí germânica é a questão da guerra. Bom, os nobres, eles vão ter o papel de guerrear, o clero o papel de orar, os trabalhadores, né, de labutar ou de trabalhar. Quem eram esses trabalhadores? Nós vamos conhecê-los aqui agora. Eles eram servos, sua maior parte, vilões ou, em pequena escala, os escravos. Os servos eles estavam presos aos serviços da terra e de seus senhores e tinham como obrigações a corveia, a talha, as banalidades e o dízimo. Então, aqui nós temos as 4 principais obrigações dos servos na época medieval. A corveia era a obrigação de trabalhar por pelo menos 3 dias na semana para o senhor feudal. Quem era o senhor feudal? Vamos relembrar aí, era o dono das terras. A talha, a obrigação de dar 30 ou 40% do que se produzia no manso servil. As banalidades, taxa paga pelo uso de equipamentos do feudo. E o dízimo, pagamento de 10% da produção à igreja. Então, os servos estavam abrigados na propriedade dos senhores, os donos de terra chamados senhores feudais, tá? E em troca de serem abrigados nessas propriedades, né, voltando lá na questão da crise do Império Romano, né, eles vão se abrigar nas propriedades dos senhores feudais e com isso eles vão ter que dar algo em troca. O que seria esse algo em troca? Essa série de obrigações. Eu coloquei para vocês aqui apenas as 4 principais. Então, o servo ele vai ter que trabalhar 3 dias da semana para o senhor feudal, dar parte da sua produção ao senhor feudal, e como se não bastasse, até mesmo os equipamentos que ele utilizava no feudo, né, ele vai ter que pagar para utilizar. Além dessas 3 primeiras obrigações totalmente dirigidas ao senhor feudal, nós vamos ter o dízimo, que vai ser pagamento de 10% da produção à igreja, tá? Então, o servo, ele tem uma diferença muito grande entre servo ali e escravos. O servo, ele não é propriedade do senhor, mas ele tem tantas obrigações que ele não consegue se desvincular da terra. Ele não consegue se desvincular das obrigações ligadas ao senhor feudal. E o escravo, ele é necessariamente uma propriedade, então ele pode ser vendido, ele pode ser emprestado, ele pode ser doado, tá? Ele vai continuar existindo na sociedade feudal, só que em pequena escala. Além dos servos e dos escravos, nós temos os vilões, que eram camponeses livres, que vão prestar serviços aí nos feudos, não estando ligados diretamente a um senhor feudal específico. Como que era baseada a economia no sistema feudal? Ela era de subsistência, ou seja, produzia-se apenas o necessário para o feudo. E ela estava ligada sempre à agricultura. As cidades, como eu expliquei para vocês no início do ano, elas vão ser esvaziadas com a crise do Império Romano. Algumas vão continuar existindo, só que a maioria delas vai ser esvaziadas e vão ser abandonadas por causa do medo. Então, as pessoas vão se voltar para o campo, vão se abrigar no campo, e somente aquele que era necessário vai ser produzido.
Nessa ilustração deste slide, eu coloquei para vocês um membro da Igreja Católica, o primeiro personagem vestido com uma roupa marrom, né, e uma Bíblia na mão. Nós temos os três próximos aí personagens vão ser membros da nobreza, sendo que o primeiro deles vai ser aí um membro da cavalaria, né? Ele vai ser um combatente, ele vai estar pronto para a guerra, vai ser um cavaleiro. E por último, nós temos dois camponeses com trabalho aí no campo. Por que esses dois, aqui do meio, o de roupa azul e a mulher de roupa vermelha, não estão também, não são cavaleiros também, não estão aí nas suas atividades voltadas para a guerra? É o seguinte, nem todos os filhos do senhor feudal viraram cavaleiros, iam para a igreja, o outro se formava ali para a guerra, e o outro ficava ali basicamente um pouco ocioso, né, dentro do sistema feudal. Então nós vamos ter alguns problemas ali dentro da própria nobreza, porque nem todos os filhos do senhor feudal eles vão estar direcionados para a guerra. Em segundo lugar, né, porque as mulheres, salvo algumas exceções, elas não iam ser combatentes, tá? Então, pessoal, o que era o feudo? O feudo vai ser uma doação feita entre os senhores feudais. Era mais comum que o feudo fosse uma porção de terra. E esse feudo ele vai abrigar aí os camponeses a partir da crise do Império Romano. Como que o feudo ele vai se dividir? Ele se divide em manso comum, como o próprio nome diz, era de uso comum. Os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores. As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais, de florestas e terrenos baldios, onde os camponeses colhiam frutos e raízes e extraíam a madeira e o mel. A caça nas florestas era exclusiva dos senhores. No senhorio, em geral, também havia celeiros para armazenar a colheita, um moinho para triturar os grãos e fornos para assar os pães. O manso senhorial era propriedade do senhor. Então, os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao senhor. Nela trabalhavam servos e outros camponeses. Ali se produzia tudo de que o senhor necessitava para manter sua família e outros dependentes. Manso serviu para o uso dos servos, onde os servos se retiravam seu sustento. Terras destinadas aos servos. Nelas os servos produziam o que era necessário para sua sobrevivência, devendo em troca cumprir uma série de obrigações para com o senhor. Foram aquelas obrigações que eu falei com vocês no slide anterior. Velha, talha, banalidade, dízimo, dentre outras obrigações. Então, o poder na sociedade feudal ele vai ser exercido pelos senhores feudais e pela igreja, como dito anteriormente. Dessa forma, pode-se dizer que o poder era descentralizado. Por que o poder ele era descentralizado? Porque em cada região existiam vários feudos e cada feudo tinha um senhor feudal. Então o poder ele ficava distribuído, ele não ficava concentrado na mão de uma pessoa só, entendem? Então o que vai acontecer? Dessa forma o poder ele é descentralizado. As relações entre nobres eram mantidas com laços de fidelidade. Quem era nobre? Era aquele que possuía terra. Então, às vezes um nobre, ele queria constituir uma relação com outro nobre, né? Então, o que ele fazia? Ele doava um feudo. Então, era comum que o nobre fizesse uma doação de um feudo, geralmente um pedaço de terra, a um outro nobre em troca de apoio militar.
Então, um nobre, um senhor feudal, ele queria o apoio de um outro nobre. O que ele fazia? Ele doava um feudo. Essa pessoa que doava o feudo era chamado de suzerano e o que recebia o feudo era chamado de vassalo. Se o vassalo quisesse pegar uma parte da terra que ele recebeu e doar a um outro senhor feudal, o que vai acontecer? Esse vassalo vai ser suzerano de um terceiro senhor feudal, e assim sucessivamente. Então, o senhor feudal doava o feudo, retomando, era o chamado de suzerano, e o que recebia o feudo era chamado de vassalo. Então, resumindo aí, para responder as questões lá colocadas pela primeira atividade do PET de História do 7º ano, né? Características do feudalismo. Então, nós podemos resumir as características do feudalismo em 4. Então, o feudalismo se caracteriza pelas relações baseadas na dependência e na fidelidade, como eu acabei de falar para vocês, né? Um senhor, ele vai querer apoio de outro senhor, e para conseguir esse apoio, ele doa um feudo. Esse senhor que doou vai ser chamado de suzerano e o que recebeu vai ser chamado de vassalo. O servo, ele deve muitas obrigações ao senhor feudal, que de certa forma foi aquele que o acolheu em sua propriedade diante daquela crise lá do Império Romano. Então, podemos dizer, primeiramente, que o feudalismo se baseia na dependência e na fidelidade. B. Poder político descentralizado. Então, nós não temos um rei que vai conseguir ter influência, né, numa região inteira. O rei ele tinha poder apenas simbólico. Como uma região ela vai ser dividida em vários feudos, e cada feudo tem o seu senhor feudal, o poder ele não fica mais concentrado, ele fica descentralizado. Nós vamos ter também, lá na letra C, o predomínio do cristianismo, uma grande influência da Igreja Católica no cotidiano, na economia e na política dentro do feudalismo. E por último, nós temos uma produção voltada apenas para a subsistência, ou seja, o que era produzido vai ser apenas para a sobrevivência do feudo. Não se almejava vender, trocar produtos, né, nessa fase aí do sistema feudal. Ok? Então, aqui, nessa primeira parte dos slides, gostaria que tivesse ficado claro para vocês as principais características do feudalismo. Então, gente, na segunda parte dos slides, então, eu vou falar da segunda atividade que está sendo cobrada de vocês lá no PET da primeira semana. Eles pedem para vocês fazerem uma pesquisa sobre os diversos tipos de cidades, né? Eles vão citando algumas cidades lá e pedem uma pesquisa para vocês. O que acontece? A Europa feudal ela vai passar por diversas mudanças. E uma dessas mudanças vai ser o renascimento, o revigoramento das cidades, né? Mais outras mudanças na questão da produção dos alimentos, o que vai impactar na qualidade de vida das pessoas e no aumento populacional. Então, a primeira mudança que eu quero pontuar para vocês é a expansão das áreas de cultivo em razão da derrubada de florestas e da drenagem de pântanos. Então, vai ter aí um aumento das áreas cultiváveis através do uso de áreas que antes eram ocupadas por florestas e por pântanos, tá? Então, vão ser derrubadas, desmatadas as florestas e os pântanos vão ser drenados para o uso do cultivo.
A segunda mudança que eu gostaria de pontuar para você é a introdução de importantes inovações técnicas. A primeira delas é a charrua, ou arado de ferro. Antes o arado ele era de madeira. O arado de ferro ele é mais resistente, então ele consegue perfurar melhor a terra, né, para poder colocar as mudas, para poder colocar as sementes. Então a charrua ou arado de ferro vai ser muito importante aí para tornar mais rápido o processo de plantio, tá? Por ele ser mais resistente do que o arado de madeira. A segunda mudança na questão das técnicas vai ser a chamada rotação trienal de culturas. Aqui eu simbolizei para vocês, né, coloquei um exemplo aqui para vocês que eu retirei do livro didático, que antes nós tínhamos a alternância e apenas de duas culturas. Por exemplo, imagine vocês trigo e aveia. Aí um ano plantava trigo aqui, outro ano plantava-se aveia. Só que com essas mudanças que estão ocorrendo na Europa feudal, nós vamos ter a introdução de mais um campo, tá? Que é o campo do repouso. Então, eles começaram a observar que introduzindo um campo para o repouso da terra, essa terra ela vai ficar mais produtiva, porque ela vai conseguir se recuperar, vai conseguir, né, se renutrir ali os seus substratos para o próximo plantio. Então, aqui, ó, no primeiro círculo eu coloquei aveia, trigo, repouso. No segundo, onde era aveia, vira repouso. Onde era trigo, vira aveia. E onde era repouso, vira trigo. E no terceiro círculo aqui, trigo, repouso e aveia. Então, antes, era apenas alternadas as culturas, aveia e trigo, aveia e trigo, aveia e trigo. A terra, ela não tinha um descanso. Com a rotação trienal, ou seja, em 3 campos, nós vamos ter aí o descanso da terra. Então, sempre um desses campos, ele vai ficar em repouso. Ele vai ter tempo para quê? Para se reconstituir, para se renutrir. E isso aumenta muito a produção de alimentos. Uma mudança importantíssima, que parece ser banal, é o novo modo de atrelar o cavalo. Antes do cavalo, ele era atrelado pelo pescoço. O que acontecia? Esse animal ele ficava sufocado. E ao ficar sufocado, ele produzia pouco. Atrelando o cavalo pelo peito, o animal ele fica mais livre, ele não se sufoca e ele consegue produzir mais, tá? Outra mudança importante nas técnicas de produção vai ser a introdução de moinhos. O que é um moinho? É um aparelho, né? Um aparelhamento que vai servir para moer mesmo os alimentos, tá? Esse moinho, ele vai poder ser de água ou de vento, através da energia produzida pelos ventos. Como que funcionava? Mesmo utilizando a força desses elementos aí da natureza, ao invés de usar a força de animais ou de pessoas. Então, aqui na primeira imagem, a gente pode observar que a água ela desce por essa roda, faz girar as engrenagens e as engrenagens vão dar força aqui para moer os grãos. Aqui na segunda imagem tem um moinho de vento. É só vocês observarem o seguinte, é a mesma lógica, porém, ao invés de utilizar a força da água, nós vamos ter a utilização da força do vento. Então, com a difusão dos moinhos de água e do moinho de vento, não vai mais precisar desgastar a força humana
ou a força de animais. E isso aumenta também a produção de alimentos, o beneficiamento de alimentos. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia tanta necessidade de tanta gente para trabalhar na agricultura, então muitos camponeses deixaram o campo e foram para a cidade em busca de outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos, sapateiros, carpinteiros, ferreiros. Outros se tornaram mercadores. Mercadores são comerciantes. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, alimentos, por artigos produzidos nas cidades, roupas, sapatos, móveis. Isso estimulou o artesanato, o comércio e a vida urbana. Então, nós temos aqui o revigoramento das cidades. Nós temos o aumento da produção. Esse aumento da produção de alimentos faz com que a qualidade de vida das pessoas aumente também, a população aumenta. Então, não vai ter tanta necessidade de tanta gente trabalhando ali na agricultura. Então, muitas dessas pessoas vão virar artesãos, outros vão virar comerciantes ou mercadores. E as cidades, aos poucos, elas vão se revigorando, elas vão renascendo. Então, nós temos aí as transformações que vão acontecendo aos poucos na sociedade feudal a partir do século XIII, XIV, ok? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido tirar pelo menos uma parte das dúvidas de vocês com relação às duas primeiras atividades do plano tutorado de História do 7º ano. Um abraço e até a próxima!